Oi, minha turma, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Começando nossa primeira aula, revisão do capítulo 2. A gente vai falar da história do teatro, lembram? A gente já viu isso em sala, então a gente só vai retomar o conteúdo. Como que surge o teatro? Ele tem origem na Grécia, Grécia Antiga, principalmente nas festas dionisíacas, que eram feitas para Deus Dionísio, que era o deus do vinho. O teatro grego, ele tem um formato para cima, essa plateia ficava sentada inclinada para o som poder chegar em todos que estavam vendo, porque eles viram, primeiro nas encenações que eram feitas nas encostas dos morros, as pessoas ficavam sentadas dessa forma, então o som conseguia chegar em todas elas naturalmente, já que a gente sabe que as ondas sonoras elas tendem a subir. Então, os teatros que foram construídos depois também tiveram esse formato para que o som conseguisse chegar em todas as pessoas da mesma forma. Mas a gente não teve o teatro só na Grécia. No Egito também tiveram imagens em papiros, em paredes, nas pirâmides, de pessoas fazendo acrobacias, de mulheres que mostravam que eram passos de dança. Então acredita-se que o teatro também tenha aparecido com bastante frequência no Egito. No Oriente, a gente já teve as evoluções do teatro de sombra. Então, o teatro de sombra já foi uma evolução dessas apresentações. O teatro de sombra, principalmente na China, mostrava as suas histórias de dragões. Então, eu coloquei duas imagens como referências para vocês. Uma de como o público vê essa imagem através desse pano branco, dessa estrutura branca que recebe a luz, e coloquei a outra imagem que aparece a parte de trás desse teatro. Então dá para ver onde fica a lâmpada que vai iluminar e os bonecos que eram utilizados. Assim eles poderiam mexer, tinha todo esse movimento para aparecer para o público essa sombra do outro lado. Já o teatro grego, ele vai se criando uma evolução também através do tempo. E ele surge principalmente com dois temas: a tragédia e a comédia. A tragédia é o gênero mais antigo do teatro e ela mostra sempre associado à religião ou ao que os heróis faziam e apresentavam, esses guerreiros que eram homenageados. A comédia mostrava fatos do cotidiano, o dia a dia das pessoas. Eles usavam muito as máscaras, com as expressões bem exageradas. Elas eram feitas principalmente de argila. Essas máscaras eram utilizadas no teatro grego porque, como tinha uma distância grande, a feição precisava ser bem exagerada para que as pessoas vissem de longe o que estava se passando, senão eles não conseguiam ver direito também, tá? Além de ter toda a caracterização do personagem. Já o teatro medieval, a gente está falando de um período de mais ou menos 1000 anos, que é a Idade Média, por isso medieval. As encenações elas podiam ser litúrgicas quando eram ligadas às religiões, e elas eram divididas principalmente em mistérios, milagres e moralidades. Elas vão aparecer principalmente para as representações da vida de Cristo, já que a igreja estava tendo seu domínio nesse período da Idade Média. Então, o nascimento de Cristo, que é a época do Natal, e principalmente a época da Páscoa, a Semana Santa, que é a morte e ressurreição de Cristo com os seus milagres, aparecem nesse teatro medieval. Mas também existiam as encenações profanas, que eram feitas nos palácios, nos pátios dos castelos e dessas civilizações que eram os castelos medievais. Elas não eram relacionadas à igreja
e muitas vezes a igreja condenava essas encenações. Eles também usavam máscaras, mas daí era para uma proposta mais de personagem e de animais, diferente da religião que representava a vida de Jesus Cristo. Já o teatro renascentista, que é da época do Renascimento, depois de 1500, a gente vai ter a Europa como centro desse teatro, principalmente os países Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha. Na Inglaterra, a gente vai ter a era do euro inglesa, que é a Rainha Elizabeth. Então, a gente chama essa época de teatro elisabetano. Ele se desenvolve porque a Rainha Elizabeth, para o teatro continuar a ser feito, ela financia esses espetáculos, já que era muito caro para os renascentistas fazerem esse tipo de encenação. Porque os palcos eram muito bem montados e os cenários também. Então a riqueza começa a aparecer nesse período. A foto que aparece mostra vários andares desse teatro que já é um ambiente fechado, porque as realezas começam a ver as encenações. Então, ele tem esses planos diferentes de visualização para ficar o público mais pobre ao centro, de frente para o palco, e o império começa a ficar nesses camarotes que ficavam em andares diferentes. Então, o teatro elisabetano é financiado principalmente para o teatro continuar para a coroa inglesa. E um dos artistas, dos autores que mais vai se desenvolver nessa época é William Shakespeare. Então, é o principal nome que aparece do teatro renascentista. Mas nós temos outros, por exemplo, Miguel de Cervantes, que é na Espanha, Gil, que é de Portugal. Então, a gente vai ter outros, mas o principal nome do teatro renascentista é Shakespeare. E ainda desse período se desenvolve a Commedia dell'arte, que é o principal teatro da Itália. A Commedia dell'arte, ela inspira o teatro até nos dias de hoje. Eles tinham personagens fixos, os Zani, que eram os empregados, eles representavam toda a população, os Vecchi, que eram a representação dos velhos, eram as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, ou seja, tinham mais dinheiro, eram as pessoas mais ricas, e os enamorates, que eram os namorados, os jovens que se apaixonavam, as donzelas e todos que cantavam serenatas em suas janelas para conquistá-las. Tinham alguns personagens que tinham nomes quase fixos. Os enamorates, por exemplo, a gente tinha principalmente o nome de Isabela e de Horácio. Mas isso não era a regra total, mas aparecia bastante. Tá? Então, o teatro italiano é conhecido principalmente pela Commedia dell'arte e ele é tão tradicional que ele fica sendo interpretado até hoje, principalmente na Europa. Mas a gente tem personagens do carnaval brasileiro, por exemplo, que é a Colombina, o Arlequim, que são personagens que vêm dessa época da Itália. A grande maioria usava máscara, só os enamorates que não, ok? Então, para a gente fixar bem essa atividade, esse conteúdo, tem a atividade do livro, capítulo 2, nas páginas 30 e 31. Vocês precisam fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4, que é do rever e praticar. Qualquer dúvida pode ser tirada lá nos comentários do Instagram. E também a gente vai estar online no dia 9, quinta-feira, às 10 horas da manhã, certo? A educação tem a nobre tarefa de preparar as novas gerações
Essas gerações são vocês que precisam ter bastante empenho agora nessa fase e se organizar com os horários e as disciplinas em casa. Espero que tenham gostado. Beijinhos com muitas saudades dessa turma. Professora Andresa. Tchau, tchau, gente, e até a próxima!